Muito bem-vindos ao Visão Liberal. Aqui é o lugar onde um liberal raiz analisa os acontecimentos do Brasil e do mundo. E o acontecimento do momento é a nomeação aí do Fernando Haddad como ministro da Fazenda do governo Lula. Então, o foco aqui é a gente olhar o que o Fernando Haddad pensa sobre economia, o que ele já escreveu a respeito, o que ele já falou a respeito, para a gente avaliar como é que vai ser a condução dele na economia. Em termos de quem é o Fernando Haddad, ele é uma figura conhecida aí da política. Então, as pessoas já têm uma opinião razoavelmente formada, baseado nos 7, 8 anos que ele foi ministro da Educação do governo Lula e também como prefeito de São Paulo, né? Então, não cabe a mim aqui avaliar, não é o objetivo aqui, avaliar se ele foi um bom prefeito, se ele foi um bom ministro ou não. Isso, não, a minha opinião pessoal, não tem nada a ver com isso. A questão aqui é a gente avaliar, sobre a ótica liberal, como o Fernando Haddad pode ser bom ou ruim para a economia, né? Então, para fazer essa avaliação, eu vou tomar como base o que ele já falou e o que ele já escreveu. Então, assim, ele é declaradamente um socialista com tendências comunistas, né? E ele também é um adepto da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, ela tem aquela linha que, através da educação, é que você vai colocar na cabeça das pessoas que o socialismo e o comunismo é uma coisa boa, e aí elas vão crescer com isso na cabeça e implementar o sistema através desse pensamento, né? Ao invés de ser o pensamento original do comunismo implementado pela força, né? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui 3 livros, né, que eu até deixei na capa do vídeo, que ele escreveu, né? E o principal livro que a gente vai avaliar é um livro pequeno, que é o Em Defesa do Socialismo, por ocasião dos 150 anos do Manifesto, um manifesto escrito por Karl Marx, o manifesto comunista, né? Eu estou me pegando aqui na parte do socialismo, porque a parte do socialismo é a parte realmente ligada à economia, né? O comunismo já é uma evolução do socialismo, onde ela, além da economia, ela pega a parte social e tenta igualar todas as pessoas, né? E como aconteceu na União Soviética, por exemplo, na China, na Coreia do Norte e tudo mais. Então, assim, essa é a cabeça do Haddad. Mas com relação ao comunismo, para mim não faz diferença nenhuma, ele não vai implementar o comunismo no Brasil, o problema só são as ideias socialistas que ele tem implementadas na economia. Então, por isso que eu vou me focar aqui no que ele falou e escreveu neste livro, né? Então, lembrando que o socialismo, ele é praticamente a antítese do capitalismo, né? Então, o capitalismo, ele basicamente foi desenvolvido naturalmente, ou seja, é o livre mercado. Então, o que é o livre mercado? As pessoas vão precisando das coisas, conforme vão precisando, vão produzindo, vão trocando, e assim virou uma questão global, evoluiu, e é como os mercados atuam de acordo com a natureza das pessoas. Então, assim, qualquer liberal raiz, ele vai defender o capitalismo. Por quê? O liberal raiz defende a liberdade individual, a liberdade, o direito à propriedade. Então, se você produz alguma coisa, você tem direito aquela propriedade é sua, né? E você tem direito a defender ela e você tem o direito de fazer o que você quiser. Então você pode produzir o que você quiser, você pode vender o que você quer, você pode comprar o que você quer. No socialismo, ele tem um controle, se propõe a ter um controle estatal. Então, assim, é um governo central que mais ou menos controla a economia o máximo possível. Então, ele tenta controlar os meios de produção, empresas estatais, e dá muito pouca liberdade para o indivíduo empreender, praticamente nenhuma. Então, essa é a direção do socialismo, e você tem vários níveis, né, de socialismo. Então, é mais ou menos essa que é a raiz de pensamento do Fernando Haddad, e a gente vai ver o que ele fala sobre isso neste livro, tá? É um livro bem curto, um livro de 67 páginas, é fácil de ler, rápido, e até porque é fácil porque ele não traz muita coisa. Se você conhece o Manifesto Comunista, o Capital, de Karl Marx, você sabe o que está lá na cabeça dele, ele tenta só fazer uma releitura, tentando dizer que é uma leitura moderna, tá? Então é isso aí que a gente vai ver. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte esse conteúdo, já pare agora, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Se não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações.
Então, turma, eu fiz uma pequena resenha aqui, vou ler alguns trechos para vocês, desse pensamento dele. Então, assim, o livro se propõe a fazer uma atualização do Manifesto Comunista. É, Falando sobre o livro, é pobre sobre isso, porque é impossível você fazer uma atualização do Manifesto Comunista num livro de 67 páginas, né? Mas eu não estou aqui para criticar o livro, estou aqui para extrair o que ele tem o que ele traz de pensamento, né? Então ele tenta pegar o que está escrito lá e dar uma resumida e colocar de uma forma mais moderna, né? E o primeiro tópico que ele coloca em termos de modernização é uma interpretação mais contemporânea da sociedade, aonde sobre a visão dele, aquela história da luta de classes, ele divide de uma forma um pouco, ele chama de forma diferente, no final das contas a divisão é a mesma, mas ele chama dos proprietários dos meios de produção e os não proprietários. Antes era os proletariados. A questão é que nos não proprietários ele divide em alguns tipos de não proprietários. Na verdade, o que ele mais ou menos coloca é assim, olha, quem é dono das indústrias, quem produz alguma coisa, são os proprietários, e o resto da galera, em qualquer nível social, ou qualquer tipo de contribuição que você faz para a sociedade, você está na classe dos não proprietários, né? E o que ele se propõe, a proposta, a forma como que ele imagina, é que os proprietários devem ser estrangulados, vamos dizer assim, com impostos de todo e qualquer meio, ou com estatização dos meios de produção, então tudo que puder, ou estatizar o que já existe, ou então criar novas empresas estatais com influência do governo, e aí, supostamente, você com isso vai conseguir tirar esse poder dos proprietários para distribuir para os não proprietários. Então, esse é o pensamento dele em termos dessa modernização que ele fala do socialismo. Mas, na verdade, é a mesma coisa, né? Então, outra coisa que ele fala sobre essa modernização, ele chama de superindústria, né? Então, o meio de produção, quando foi escrito lá, era na Revolução Industrial, então era uma coisa muito mais arcaica, né? Hoje ele fala dessa superindústria, que na verdade ele pegou essa ideia de um outro autor, que não vem ao caso aqui, mas essas superindústrias são essas empresas globais, né? Então, agora, antigamente era uma fábrica que você tinha lá para produzir algum bem de consumo. Agora você tem mega empresas globais, que são as chamadas superindústrias. Então, o próprio governo tem que saber lidar com essa situação. Outra coisa que ele também fala é sobre o cooperativismo. Então, na visão dele, do cooperativismo, os trabalhadores compartilham a propriedade das empresas. Então, isso mais socialista e comunista do que isso não existe, nem tem nada de moderno. Isso daí foi escrito há mais de 200 anos atrás. Então, o que ele fala é que o Estado poderia incentivar esse processo por meio de controle de crédito, ou seja, dar crédito subsidiado para os não proprietários e apertar o crédito para os proprietários dos meios de produção, né? E distribuído de forma fragmentada a propriedade privada entre as três classes não proprietárias. Como eu disse, as classes não proprietárias ele divide ali formadores de opinião, professores, acadêmicos e tal, os trabalhadores normais, e tem mais um outro lá que eu não lembro, mas também não faz grande diferença. Outra medida para combater o capitalismo, ou seja, nós vivemos no capitalismo. A partir do momento que você quer combater o capitalismo, você está querendo andar para trás, né? Então, são ideias muito arcaicas, né? Então ele fala sobre a taxação progressiva sobre a propriedade, medida elencada no Manifesto Comunista. Então isso é uma coisa que sempre foi defendida pelos partidos socialistas, comunistas, né? De você, além de ter a taxação sobre a renda, você tem a taxação sobre propriedade. Então você comprou uma casa, você tem lá a sua casa, você está pagando, financiado ainda, mas quando chega no final do ano, independente de você vender a sua casa, o que você fez, você vai pagar mais um imposto simplesmente porque você tem uma casa, ou porque você tem um carro, ou porque você tem qualquer propriedade. Então, assim, isso é um negócio extremamente contraproducente, né, anticapitalista e realmente com uma cara socialista, né? Então, agora que a gente já viu mais ou menos aí o que o Haddad pensa, vamos fazer a análise aqui do que tem pela frente, né? Então, é mais ou menos um cavalo de pau em termos ao que o Paulo Guedes se propunha.
Não vou avaliar aqui se estava certo ou errado, mas o Paulo Guedes tinha uma visão muito mais liberal, ele conseguiu fazer algumas coisas, outras não, nessa direção, mas foi numa direção de diminuir o tamanho do Estado, privatizar empresas, o que ele conseguiu, o que ele não conseguiu privatizar, a ideia era vender pelo menos partes das empresas, o que era possível vender, né, sem precisar da aprovação do Congresso, que não deixavam aprovar e tal. Então ia nessa direção, e os resultados disso, pode ter muita crítica, né, mas os resultados disso estão nos números, né, então realmente o tamanho do Estado diminuiu, o tamanho do custo da máquina pública em relação ao PIB também diminuiu. Isso daí é inegável, está nos números e não tem discussão. E agora o Haddad ele tem uma visão antítese do que o Paulo Guedes se propunha. Então, na verdade, o que nós vamos ter? Com certeza, tudo que puder de reverter privatização ou qualquer coisa que estava no pipeline para acontecer, pode esquecer. Tudo que você puder aumentar o tamanho das estatais, vai aumentar. Vão colocar, por exemplo, o governo injetando, o tesouro injetando dinheiro em estatais, como já foi feito antes, para ampliar o escopo dessas estatais, contratação de gente, contratação de funcionário público, e tudo indo nessa direção. Essa direção é uma direção que leva ao endividamento do Estado. Então, assim, não vai ter jeito, o Estado vai ter que se endividar para fazer frente a todo esse suposto investimento. E aí a consequência disso é que nós vamos ter um desajuste fiscal, ou seja, a dívida vai aumentar, e uma parte da dívida vai ser com emissão de novas dívidas, né? Títulos do Tesouro, esse tipo de coisa, impressão de moeda e tudo mais. O Lula já declarou que ele acha que o Brasil tem que imprimir moeda mesmo e está tudo bem. E a outra coisa também que vai acontecer é aumento de impostos. Então, assim, como ele disse, ele tem uma visão que tem que se aumentar impostos, então não importa o tipo de imposto. Mas vai ter imposto sobre dividendo, imposto sobre propriedade, ou realmente aumentar a alíquota de imposto, tipo do imposto de renda aí de 27,5% para 34%, sei lá quanto. Então, a direção é essa, e é o que a gente pode esperar aí para os próximos 4 anos. A consequência disso, a gente já vê aqui, por exemplo, no gráfico dos juros. Então, eu vou colocar aqui o gráfico dos DIs para a gente ver o que o mercado está achando disso. Olha, por conta da inflação que nós tivemos aí referente à pandemia, os juros já vinham aqui numa tendência de alta, né? Então, a gente vinha aqui nesse canal de alta, saímos com juros bem lá embaixo mesmo, e ele vinha subindo, e ele estava aqui mais ou menos estacionado nesse patamar de 11%. Com a eleição do Lula, você teve aqui uma alta que chegou a bater 14%, isso daqui foi imediato logo após a eleição do Lula. E aí deu uma corrigida e agora ele veio para esse patamar, e agora essa semana nós estamos tendo esse rompimento para um novo teste de topo por conta exatamente do anúncio do Haddad no Ministério. Por que os juros estão subindo? O juro sobe simplesmente porque o mercado sabe que se nós vamos ter desajuste fiscal, mais gastos, você vai precisar financiar a dívida. E para financiar a dívida de um governo irresponsável, as pessoas vão cobrar mais juros. Então o mercado já começa a precificar isso. O que significa isso? Significa que, por 11% eu não empresto dinheiro para o governo. Por 14%, pode ser que eu empreste. E assim por diante, até achar o ponto em que o mercado vai se estabilizar. Mas a direção é essa de alta de juros, tá? Outra coisa que pode acontecer também é a alta do dólar, porque as duas coisas são correlacionadas. Você tem menos gente querendo investir no Brasil, se você tem mais controle estatal, o capital estrangeiro, ele, além de não vir, ele vai embora, e aí isso daí faz subir o dólar, né? O dólar abaixa quando você tem muita gente estrangeiro investindo no país. Agora, para concluir, isso daqui não é um alerta de desastre imediato, tá bom? Muitas pessoas se confundem e acham que a partir de 1º de janeiro vai acabar o mundo, e não vai acabar, o Brasil vai continuar tendo seus voos de galinha, assim como teve desde sempre. Então, o que nós vamos ter agora é um momento inicial onde a economia provavelmente
deu uma reação, porque quando você injeta dinheiro na economia, seja dinheiro público ou privado, no caso vai ser dinheiro público, você tem um momento inicial em que a coisa tende a decolar, algum crescimento e tudo mais. Só que essa conta chega. Então, o que a gente provavelmente vai ver é em 4 anos, uma aceleração do que aconteceu durante os 14 anos do PT. Porque o Lula já falou que, e a cara do governo é a cara do Lula 2, né, não é do Lula 1. Então, no Lula 2, ele gastou tudo que podia tal, e depois a conta ficou para Dilma, e aí a gente sabe o que aconteceu, e ela foi até impeachada por conta dessa irresponsabilidade fiscal. Então, o que a gente deve ver nesses 4 anos é essa mesma situação. Então, nos 2 primeiros anos, provavelmente a gente vai ter uma aceleração da economia, nos 2 segundos anos, a gente deve começar a pagar a conta disso, uma estagnação, ou talvez até uma queda. Então, é isso que eu imagino, e é isso que eu tiro do que eu vejo que o Haddad pensa sobre a economia, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu esse conteúdo, antes de ir embora, deixe seu like, compartilha com os amigos, se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, e deixe seus comentários aqui se você concorda com o que eu disse ou se tem alguma visão diferente, também é bem-vindo. Valeu, um abraço.